Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma live antes da aula, a quinta live que a gente está fazendo. Lembrando que serão 100 dias consecutivos, todo santo dia, em que eu vou trazer lives que vão ajudar professores a virem para o digital, seja aí para fazer uma renda extra, seja então para fazer uma transição de carreira. E só nessa semana eu já mostrei para você os produtos que você pode oferecer, falei um pouquinho mais de um deles, que é um produto de entrada maravilhoso, que são os e-books. Falei também daquela ideia que se coloca na cabeça do professor, que o professor está exercendo um sacerdócio, e como muitas vezes é uma ideia que acaba limitando o professor na busca por uma renda melhor. E hoje, ora, nós temos um Sherlock Holmes aqui. Quem nunca ouviu esse meme, essa frase é muito boa. Mas o que é que tem a ver o Sherlock Holmes com você vir para o digital, você vender um pouco mais? Primeiro eu quero falar um pouquinho dos detetives da ficção, até porque eu sou viciado em detetives de ficção. Aqui, inclusive, tem uma edição muito bacana que reúne todos os contos do Sherlock Holmes, escritos pelo Arthur Conan Doyle, e também todas as novelas. O Arthur Conan Doyle, inclusive, que também escreveu O Mundo Perdido, um livro que eu adoro, virou série, depois ninguém assistiu essa série, mas é muito bom, tanto o livro quanto a série. E o Sherlock Holmes, ele surge ali no finalzinho do século XIX como uma espécie de ode à razão. Ele é um personagem muito bacana porque ele é um personagem estupidamente falho. O Sherlock Holmes, ele veio de uma guerra, ele é viciado em ópio, ele traz certas críticas, inclusive, à própria Inglaterra, coisa que depois acabou se perdendo muito. E ele acabou sendo ali o padrão, acabou sendo a planta baixa de todos os detetives que acabariam surgindo nos anos seguintes. Porque ou o detetive ele ia ser uma homenagem ao Sherlock Holmes, ou ele ia ser uma espécie de crítica ou deturpação do Sherlock Holmes. Deturpação, inclusive, no bom sentido, de você pegar um conceito e mudando esse conceito para produzir coisas novas, inclusive, de certa maneira, até elogiando o conceito original. Tanto é que, no século XX, ali depois da Primeira Guerra, a gente tem duas vertentes dos detetives na literatura, nas revistas, no cinema. Na Europa, você acaba tendo detetives que são muito parecidos com o Sherlock Holmes. Eles vão ter ali algumas particularidades, mas no final das contas ainda tem essa ideia da educação, da razão e tudo mais. É o que a gente tem, por exemplo, com a Agatha Christie, quando ela escreve o Hercule Poirot, o nomezinho, Poirot, que é um detetive belga, A Agatha Christie é uma escritora maravilhosa de livros de crimes inglesa, mas que traz esse detetive belga. Inclusive, a gente estava tendo alguns ótimos filmes recentemente. Nos Estados Unidos, a gente tem uma literatura que aí sim, ela vai pegar e distorcer a ideia do Sherlock Holmes para falar, inclusive, dos próprios Estados Unidos. Estados Unidos ali pós-Primeira Guerra, dos Estados Unidos da segregação, os Estados Unidos que estavam se caminhando e depois tem o crush da Bolsa de Nova York, com muita pobreza e criminalidade. E aí a gente tem lá a chamada literatura hard-boiled, que é basicamente assim. Hard-boiled é um termo que se usa para um ovo que é cozido tempo demais. E aí o que é que acontece com esse ovo que é cozido tempo demais? Ele fica muito duro. E aí no Brasil, inclusive, a gente adapta isso para casca grossa. Então são aqueles detetives que é menos um apelo para a razão e mais um apelo para o sofrimento, para a dor, para o cinismo. E aí a gente acaba tendo isso na literatura, no cinema. Então são aqueles detetives que a gente acabou se acostumando a ver no escritório todo bagunçado, com uma femme fatale, Então a gente sempre ficou fascinado por histórias de detetives. Não é à toa que, modernamente, a gente é muito fascinado pelo quê? True crime, Por histórias sobre crime, que tanto tem o lado nefasto da humanidade, que a gente se choca e a gente procura esse choque, quanto tem o lado de acompanhar detetives, policiais e tudo mais. Mas por que eu estou falando aqui? Eu estou falando isso daqui porque uma das coisas principais quando você vai fazer o seu infoproduto é justamente uma pesquisa. É justamente ser um detetive.
Porque a primeira coisa que você vai precisar se preocupar é com o que o público precisa, com o que aquela audiência precisa. Então você vai verificar necessidades. Claro, a pessoa precisa de muita coisa na vida. Sei lá, eu preciso de uma dieta, eu preciso de cabelo. Não, cabelo não, que eu não quero. Mas a pessoa precisa de muita coisa na vida. Você vai se perguntar o que dentro das suas especialidades a pessoa precisa. Então, eu ensino direito. Eu ensino, sei lá, direito do trabalho, direito civil, direito penal, até porque eu estou vendo a galera aqui também dessas áreas. Eu ensino enfermagem, alguma coisa específica, sei lá, eu ensino o cuidado com o paciente, porque eu não sei de outras áreas. Eu ensino, sei lá, alguma coisa em mecatrônica. Então você vai, dentro do que eu ensino, isolar o que as pessoas precisam. E isso você vai ter através de uma investigação. Primeiro, você é professor o quê? 5 anos, 10 anos, 15 anos? Você vai conversar, aproveita então para fazer essa entrevista com alunos, ex-alunos seus. Né? Entre em contato com alguns ex-alunos seus ou com alunos atuais e verifica o que é que eles precisam ali dentro da sua área, que deixou-se a desejar dentro da sua área. De repente é uma matéria que outro professor não deu direito, que ele veio de uma outra faculdade, é uma matéria que você não dá direito porque tem o tempo contado ali para aquela disciplina, então você tem que correr. De repente é uma aplicação prática que não tem espaço na faculdade. Você vai conversar com ex-alunos e tentar ali tirar deles justamente, né, uma pesquisa qualitativa. Veja, por quê? A gente tem pesquisas quantitativas, que eu vou chegar nelas, e também pesquisas qualitativas. Meu conselho, faça os dois. Seja o Sherlock Holmes da parada mesmo. Então você vai perguntar para eles sobre essas necessidades. E se eles já estiverem no mercado de trabalho, melhor ainda, porque você vai perguntar a eles o que está faltando para eles dentro do mercado de trabalho. O que poderia ser melhorado. De repente você é excelente em escrita. Escrita de petição, escrita disso, daquilo, coisas que o seu ex-aluno vai precisar. Ele precisa peticionar melhor. Ele precisa... Então você vai identificar isso daí com ele. Só que você não vai apenas investigar com ex-alunos. Você também pode investigar com o quê? Com alunos atuais. Então você vai perguntar para os alunos atuais o que é que eles mais sentem dificuldade. E não só perguntar. Quem é professor sabe. Eu sabia, quando estava dando aula em faculdade, quais eram os pontos que os alunos mais precisavam. E pontos que, né, porque eu sabia que eram difíceis, eu sabia que muitas vezes os livros apresentavam de uma maneira que não dava para a pessoa entender aquilo porque, sei lá, faltavam elementos gráficos, faltavam exercícios, aplicação direta. Eu consegui identificar isso. Então você também, além desta pesquisa, pode ter as suas impressões e analisar essas impressões, né? Analisar o que você vê do seu aluno. A grande questão aqui é que você não pode ficar apenas com as suas impressões, ainda mais se for um achismo. Aí eu acho que o aluno precisa disso, eu acho que o aluno precisa daquilo. Não, o ideal é o quê? Você vai analisar com dados o que você vê. São as questões que mais eles erram em provas. São as aulas que mais empacam porque eles perguntam mais. São coisas que eu sei que na prática do dia a dia vão ser mais necessárias. Reúne isso junto com as entrevistas, junto com essa pesquisa qualitativa, em que você vai pegar dados mais profundos veja só, alunos e ex-alunos. Eu não estou nem dizendo para você vir para a internet fazer pesquisa. Porque muita gente chega para você e diz, venha fazer pesquisa na internet. Só que tem um problema. Você não tem seguidores, você está começando o seu projeto agora. Como é que você vai fazer uma pesquisa aqui? Então você vai fazer aonde você tem um espaço. Você, além disso, pode falar com seus colegas. Olha, fulaninho, o que é que você sente que o aluno tem necessidade? Por exemplo, você pode falar com seu colega que dá matérias práticas, né? A prática da enfermagem, a prática no direito, a prática na medicina. Pergunta para eles o que é que o aluno chegou lá com mais dificuldade de aprender, o que ele devia já saber, o que ele tem mais dificuldade de adaptação. Então, você pode fazer essas pesquisas qualitativas,
né? Ou seja, entrevistando propriamente. E são pesquisas que, quando você começar a sua produção de conteúdo, você vai continuar fazendo, agora com pessoas na internet. São pesquisas que você vai fazer com seus alunos, quando você vender um e-book, vender um curso, alguma coisa nesse sentido. Inclusive pesquisas que você vai fazer até mesmo com quem não virou seu aluno. Por que aquela pessoa não comprou? Qual necessidade ela tem e de repente eu ainda não supro no meu produto, no meu serviço, ou ela acha que eu não supro, porque às vezes está lá, mas a pessoa não entendeu que está lá. Então, esse é um tipo de pesquisa que é pesquisa qualitativa. É uma análise, é uma conversa, você está se aprofundando. Mas eu também posso ter pesquisas quantitativas. Pesquisas com grande número de pessoas respondendo questões objetivas, né? Ou ali de marcar, ou então de repente escrever, mas algo mais curto, em que eu vou tentar ter o maior número possível de pessoas, ter a maior amostragem possível. Como a gente tem pesquisas de vários tipos. Agora a gente está na época da eleição, pesquisa eleitoral. Então você vai ter ali um formulário, por exemplo, no Google. Veja que tudo isso, também tem professor que diz, como é que eu vou fazer? Eu preciso gastar dinheiro. É claro, tem gente que pode contratar uma consultoria, e a consultoria vai fazer pesquisas, a consultoria... Mas você não precisa disso. Tudo isso você pode fazer para o WhatsApp e pelo Google. Lá no Google Forms, ou seja, formulário do Google, você pode criar uma pesquisa e nessa pesquisa colocar, sei lá, o que é que você está precisando, o que é que você não viu na faculdade, perguntar a idade, né? São aquelas, inclusive, dados também demográficos. Eu preciso saber um pouco mais sobre o profissional daquela área, o estudante daquela área. Então, saber dados demográficos, né? Para vocês terem ideia, no Você Tributarista, em 24 turmas que eu tive, mais diretamente ali, 24, nós fizemos ali no mínimo umas 48, no mínimo, umas 48 pesquisas. No mínimo, fora outras pesquisas, porque a gente sempre fazia antes de abrir e depois de abrir a turma. Fora entrevistas, fora pesquisa qualitativa. Eu acho que se juntar tudo dá umas 100 pesquisas. Eu era um maluco da pesquisa. Eu adoro Sherlock Holmes. Então você pega aí, faz um formulário do Google e você pode colocar, por exemplo, no seu Instagram, né, nos stories, ali um link na sua bio, porque você já tem algumas pessoas que te seguem, né? Então elas podem responder. Pode também mandar por WhatsApp. E uma coisa que eu fiz, por exemplo, quando eu fui começar aqui a produzir conteúdo, né? Sair dos bastidores e vim produzir conteúdo, eu fiz pesquisa. E aí, como eu não tinha uma audiência específica de professores, eu mandei, além de entrevistas e tudo mais, eu mandei um formulário para muitos ex-colegas, né? Colegas, amigos, professores, e pedi, inclusive, que eles mandassem para colegas também. Então, porque o cara que está comigo numa faculdade, ou que esteve comigo numa faculdade, está na faculdade com outra pessoa, está num outro grupo de WhatsApp. Então, assim, eu posso fazer também com os alunos. Manda aí para os teus colegas, que às vezes você, né, conhece gente de outra faculdade, ou peço para um colega passar essa pesquisa na turma dele, ou na ex-turma dele. Então, eu pego essa pesquisa e vou disseminando ela. E aí eu estabeleço um prazo para poder terminar a sua realização, uma pesquisa de uma semana, por exemplo. E aí eu vou começar a dissecar essa pesquisa, que vai ser tema, inclusive, de outra live. Como dissecar a entrevista, a pesquisa qualitativa, como dissecar a pesquisa quantitativa, a gente vai ver mais à frente. Mas por quê? Tudo isso eu preciso para produzir o melhor serviço, produzir o melhor produto. Eu não sou o professor Xavier para adivinhar a mente dos outros. Eu não vou tirar esse produto lá do meu, né, daquele campo que o povo acha que tem que tirar. Por quê? Eu não posso impor um produto que as pessoas não querem. Elas não vão comprar. E aí eu volto uma frase que muita gente já falou, e eu já citei aqui, que o pessoal diz, o Steve Jobs, ele né, a Apple, ela é fantástica porque ela cria necessidades. Ela nunca fez isso. Isso é coisa de deslumbrado. A Apple nunca criou necessidade. Ela nunca criou desejo. O que a Apple faz é ver as suas necessidades. Ela tem psicólogos trabalhando lá dentro. Ela tem estatísticos, é um negócio absurdo, né? Tem neurologistas trabalhando, e não é nem só na área de produto, é na área de vendas. Galera que pesquisa neurologia, tem também galera assim no Facebook, no Google, é um negócio absurdo. Eles
pesquisam os desejos das pessoas. Só que o que eles fazem, e aí fazem muito bem inclusive, é não ficar no desejo superficial, e sim no desejo mais profundo. Então, por exemplo, o desejo de realização. Nós precisamos de marcos para, para concretizar uma realização profissional, financeira, etc. Ela tem aquela caixinha que ela abre, né? A gente estava agora, foi fevereiro, a gente estava em fevereiro, estava lá na loja da Apple, no Oculus, que é um centro lá em Nova York, lindíssimo lugar, assim, massa, né? Do lado de onde eram as Torres Gêmeas, então eles refizeram tudo aquilo ali. Aí eu tava e me senti, sei lá, era o Luiz que tava na faculdade sem um puto de centavo, né, quando ele era estudante, vendo o iPod ser lançado, e ele tinha um MP3 player vagabundozinho, e era o iPod sendo lançado, né, nem o celular. E aí, nossa, aquela coisa. E aí eu tava ali realizado, né? E olha que eu não gosto de celular caro nem nada, mas eu tava realizado abrindo, a experiência de abrir. Porque eles estudaram essa minha, então estudar necessidade, essa minha necessidade de concretização, de autoafirmação, etc. E me entregam um produto, inclusive com uma experiência até mesmo de abrir, baseado nisso. Então eles não criam desejo, o desejo já está no público. Eles não criam necessidade, a necessidade já está no público. Eles pesquisam. Então se você quer oferecer um produto, oferecer um serviço que venda, você quer até mesmo fazer conteúdo que seja consumido, você deve fazer uma pesquisa. Básico é isso. Inclusive, eu quero aproveitar para trazer, né, o mote, para trazer o quê? Acabamos uma semana. Calma que sábado e domingo tem. Vai ser todo santo dia, foda-se, né? Mas já que a gente acabou uma semana, eu vou deixar lá nos meus stories uma pesquisa para saber qual é o horário que o pessoal mais quer as lives antes da aula. Se quer de manhã, se quer de tarde, se quer de noite. Ah, mas vai ser de tarde, de noite vai ser antes da aula. O professor dá aula o tempo todo, então o tempo todo é antes da aula. Se é mais cedo, se é mais tarde. Eu vou fazer uma pesquisa para melhor entender o que vocês querem. Ah, mas já com conteúdo rodando? Sim, porque pesquisa se faz o tempo todo. Então, esse é o ponto que você vai sair daqui dessa live sabendo. Você vai oferecer um produto, vai oferecer um serviço. E, cara, você que está vindo aqui, é meu ex-aluno, que tá advogando, você também vai fazer isso. Você vai fazer pesquisa o tempo todo. O tempo todo. Baixou o Sherlock Holmes aí na sua casa. Faça pesquisa para sempre estar se aprimorando. E cuidado ao dizer, mas eu sei o que as pessoas querem. Ninguém sabe. E quem sabe é porque pesquisou. Ou se não fez uma pesquisa formal, é tão intuitivo que entendeu os sinais das pessoas e entregou o que as pessoas querem. O que não deixa de ser uma pesquisa. A observação dos sinais que as pessoas oferecem. Então, sempre estamos pesquisando. Só vai para frente, só vende mais quem pesquisa. E pesquisar é um ato simples. Não se desespere. O tempo todo eu estou mostrando aqui que tem trabalho? Tem. Tem mão de obra? Tem. Mas quando a gente entende o que a gente está fazendo aqui, o trabalho ele não é assim, um bicho de sete cabeças. Cada passo ele é mais simples quando a gente entende por que e como. Tá certo? Então a gente se encontra amanhã, mas eu vou deixar a pesquisa aqui nos stories para entender vocês melhor. Afinal, eu também sou um Sherlock Holmes.